Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net com mais uma pessoa amiga na época da pandemia do coronavírus. Estamos falando pela internet, não sei onde ela está, daqui a pouco ela me diz. Mas lembrando que você assiste o programa Ricardo Orlandini nos canais 20 e 520 da NetRS e também no canal 26 e 526 em algumas cidades e nas nossas redes sociais no YouTube e Facebook. Ana Luísa Guerra Serres, Guerra de Paz, né? Consultora organizacional. Tudo bem, Ana? Boa tarde, Orlandini. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo jóia. Ana, um enorme prazer falar contigo. O Guerra é paz, né? Certamente. Ou é para fazer a paz. Aquele slogan, né? A gente falava, né? Guerra é paz na estrada. Isso aí. Eu Ana, tentei ficar sem esse sobrenome, mas ele me procurou de novo, então volta. Incorporei de novo. Incorporaste de novo. Ana, Incorporar. Tu é uma consultora organizacional, tu tem uma metodologia de ajudar as pessoas e as organizações. E alguns anos atrás nós fizemos um trabalho, daí tu me provocasse ainda antes da gravação. 2014. Ela pegou e fotografou, me mandou pelo WhatsApp. Eu não sabia que eu era médium, né? Vem cá, aquilo era 2014 que eu fiz essa previsão 2014, bombástica. Setembro, outubro de 2014. Qual é a previsão que eu fiz? Fala para o pessoal, se eu falar, eles não vão acreditar. Vou precisar ler aqui só, bem ligeirinho, mas vou ler exatas palavras aqui. Era do terrorismo atômico, bioquímico e viral. Vão aprontar algo muito grande. Tu já pensou? 2014. Eu vou botar essa fotinha aí, já que tu estava te mexendo para um lado e outro aí. Mas que coisa, hein? Que coisa, 2014. 2014, final de 2014. Tu perguntasse para mim quais eram as ameaças que eu via e eu disse, olha, o terrorismo mudou, né? Agora nós temos um terrorismo de Estado, né, institucionalizado por países, por governos, né, não era aquele terrorismo autônomo, né, sem ligações governamentais, foi criado isso aí, e daí eu nunca imaginei que eu ia fazer essa previsão que poderia acontecer, que uma pandemia mundial, 2014, final de 2014, o teu amigo Ricardo Orlandini, que é um visionário, o que eu vou fazer, né? Eu sou um visionário, eu consigo, eu não sei o que... visionário. Como é que eu vou dizer isso aí sem chegar a tá me elogiando? Eu não sei, tem pessoas que têm a sensibilidade de ver um cenário e dizer, olha, pode acontecer isso. Tá? E foi o que me aconteceu lá, nessa nossa conversa, esse trabalho que a gente fez lá em 2014, uma das provocações que tu me fizeste foi justamente prever alguns cenários, entre outros, eu falei disso, olha, na área mundial de geopolítica estratégica, pode acontecer isso, e não é que aconteceu, não é que em 2019, né, meados de 2019, não sei de onde, inclusive, tem até... Existe muita dúvida de onde veio o Covid-19, né? Então, é um negócio complicado, né, Ana? E aquilo saiu com muita tranquilidade, viu, Orlandini? Saiu assim no intuitivo da coisa, né? É a visão que tu tem estratégica da situação, né? E eu, de fato, eu previa algo ruim, mas no pior dos cenários eu não previa algo tão devastador como está sendo. E nem tão rápido, né? Foi assim, um clique e a
digamos assim, a falta de luz se instalou. Né? É um negócio muito interessante que aconteceu, porque o cenário mundial, já naquela época lá, 2014, que a gente já estava meio complicado, as questões, os americanos intervindo em vários lugares, né? As geopolíticas estratégicas norte-americanas, chinesa e russa, né? Tu vê que várias ações envolvendo, sim, o poder, não é só o poder bélico, é o poder econômico. Hoje, nós temos 3 grandes players, se a gente pode dizer assim, nesta área de poderio, que é a China, que é os Estados Unidos, né? Seus aliados, os americanos não precisam de aliados. Tá? Os americanos sozinhos, eles têm um poderio muito grande. E a União Soviética. E daí a gente vê o que aconteceu. Né? E daí tem os periféricos, né? Que é a grande preocupação dos periféricos, aqueles que tiveram o acesso ao clube atômico. Que daí nós temos a Inglaterra, a França, a Índia, Coreia do Norte, preocupante, né? O próprio Irã, né? E tem um filme muito interessante que eu recomendo para os cinéfilos que gostam de filmes, A Soma de Todos os Medos, The Sum of All Fears. Tá? É um belo filme com Morgan Freeman que conta a história de um artefato nuclear que desapareceu durante a Guerra dos 6 Dias, que caiu de um avião. Eu estou dando aqui um spoiler, né? Caiu de um avião israelense. Aliás, eu esqueci de citar Israel, que tem a bomba atômica. Eles só não foram atacados até hoje no seu território porque os árabes sabem que haverá uma retaliação total. Né? Eles não terão medo de lançar as bombas nucleares. Mas conta o que aconteceu, o que aconteceria se uma organização terrorista se apossasse de um artefato nuclear e não tivesse um míssil para lançar. Né? Vale a pena ver. A Soma de Todos os Medos é um filme muito legal e que talvez esclareça alguma coisa dessa geopolítica do poder que a gente vive no mundo, né, Ana? Mas, Ana, não vamos passar o nosso programa falando de geopolítica. Eu me lembro do general Golbery do Couto Silva, né? E da sua geopolítica aqui no Brasil. Mas, Ana, eu queria falar contigo sobre uma coisa que está muito baixa hoje. E a gente está com autoestima lá embaixo. Né? Lá embaixo, nós estamos com ela rastejando. As pessoas estão em casa chutando o balde, como se dizia no passado, né? Chutando o pé na jaca, né? Se dizia isso aí, chutando a jaca, de tão brabo que a gente está. O clima está difícil para muitas pessoas. Tem pessoas que estão conseguindo trabalhar, que se adaptaram a esse ambiente. Eu já conversei com vários empresários que estão conseguindo tocar o negócio deles remotamente. Mas muita gente, com esse isolamento, com esse afastamento, não está conseguindo fazer a sua vida, a bicicleta girar a roda de novo. Está complicado, a autoestima está lá embaixo. Mesmo as empresas que estão conseguindo tocar os seus negócios remotamente, existe uma parcela do pessoal que trabalha que não consegue trabalhar isoladamente. Trabalhar de casa, por uma série de problemas, porque não tem um ambiente adequado em casa, não tem infraestrutura adequada, ou não consegue, que são pessoas que gostam de tocar nas outras, de ver as outras, e é um negócio que faz muita falta, tu sabe disso, que é difícil interagir. Como é que tu vai dar aula? Tem alunos que têm maturidade, ok, para tu fazer aula remota, aula virtual, usando o Zoom, essa ferramenta que a gente está usando, mas tem gente que não consegue. Tem instituição que não consegue. Fizeram uma pergunta outro dia para o Ministério da Educação, lá, e daí, que barbaridade, o Ministério não sabe, mas não sabe mesmo. As secretarias municipais
de Educação e as secretarias estaduais sabem quais são as escolas estaduais e municipais que conseguem ter infraestrutura para atender remotamente seus alunos? Não sabem. Vamos dizer a verdade. E daí a gente fica ideologizando tudo. Não, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou a favor de Bolsonaro. Não, esquece isso. O fato é este, que não temos infraestrutura e isso está causando nas pessoas que não têm um grande estresse e nas pessoas que têm e não conseguem lidar com isso, porque é complicado eu estar falando contigo aqui e estar conseguindo lidar com isso. Eu trabalho há tantos anos na televisão que era um monólogo, eu de um lado e o telespectador do outro. Hoje a gente já interage. Então, a bola está contigo, tá? Porque eu já falei demais. Ana Luísa voltou Guerra Serres. Certo. Orlandini, oi. Um dos trabalhos, um dos olhares que que eu construí ao longo da profissão foi olhar, são muitos olhares, mas um deles é olhar o fluxo do dinheiro, né? Para onde vai, digamos, às vezes tem muitas mágicas, né, que acontecem e a gente tem que saber como é que são as mágicas da situação. Se a gente, eu não vi um investidor, o meu trabalho é muito para o investidor, para o stakeholder, né, para quem são margens de contribuição em cima de produtos e preços viáveis, enfim, tu tem que fazer todo um jogo. Eu não vi nenhum investidor, diretor, que espere método científico ou a coisa se comprovar, porque quando já aconteceu, é tarde demais, alguém já pegou a ideia, já patenteou, já foi adiante. É muito trabalho na intuição e na prática, né? O que tu usa a academia, mas tu tem todo um trabalho de campo no tete a tete ali com o cliente para tomada de decisão. Então, eu me surpreendo muito com as pessoas que buscam esperar uma decisão de um método científico, e como se o científico fosse mais importante que a sua intuição, né? Que a sua posição ao estar lidando com aquela situação. Porque ao lidar com a situação, ou tu tem prática e resolve, ou tu fica esperando que outros, e bota a culpa, enfim, em outros. Então, me surpreende esperar método científico que façam um trabalho que, digamos assim, para dinheiro, eu não vejo as pessoas usarem, né? É tudo no feeling, é rápido, porque quando já foi comprovado, não interessa mais, a ideia já não é mais tua, tu já tem muita gente no mercado, tu já não vai mais ganhar dinheiro, né? Então, eu me reporto à valorização da autoestima das pessoas. Esses dias eu estava lendo uma coleção sobre arte e uma das coisas que me surpreendeu foi que, não muito tempo atrás, talvez 200 anos, não lembro exato, mas o artista, por exemplo, eu ia te pintar, mas não era o meu olhar sobre o que eu via sobre ti, era o que tu queria ver. Então, o artista ele não tinha autonomia para fazer o que ele achava. E isso foi uma das coisas mais combatidas, pelo que eu vi em várias profissões, é justamente a pessoa se posicionar e ter uma ideia e se colocar e lutar pelo que acha, né? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que o lado luz das pessoas, quando vai para o coletivo se organiza de uma forma esplendorosa. Quando tu estimula o lado sombra e ele vai para o coletivo, quando há digamos, uma catalisação desse lado sombra, a coisa é meio atrapalhada e as pessoas se ralam, tanto individual como coletivamente.
Então, a TI, os aplicativos, né? Eu sou analista de sistemas, eles potencializam. Se tu tem uma coisinha, aquilo vira para muitos. Então, quando tu intensifica o erro, dói muito, né? Então, é muito importante que a equipe trabalhe de uma forma a arredondar essa bola aqui na Terra, para que quando vá para a nuvem digital, a coisa não se espalhe como erro. Então, o próprio entendimento do que é esses aplicativos da TI, a parte de software, que é fazer toda a informação caber numa telinha, é um processo de trabalho que precisa ser entendido para que as pessoas possam trabalhar de forma adequada. Então, acho que o que eu faço especialmente é ressaltar esse lado luz das pessoas, para que quando elas vão para o coletivo, elas saibam qual é a sua posição e elas possam atuar no sentido de organização desse coletivo. E o método científico e tudo isso que a gente está vendo, ele entra como mais um parâmetro para a gente ter noção daquela realidade, né? Compor isso para que a coisa se ajuste para a maioria, pelo menos, né? Se não para todos, pelo menos para uma grande maioria. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste no canal 20 e 520 da NetRS, tem bem em algumas cidades no 26 e 526, e nas nossas redes sociais no YouTube e no Facebook. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardorlandini.net e conversando com a consultora organizacional Ana Luísa Guerra Serres. Ana, eu queria fazer uma provocação para ti. Falamos dessa questão da sombra, né? O mundo sombra, a internet profunda, a internet oculta. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Segurança e privacidade foram para o beleléu. Foram para o beleléu. Agora, nesse instante, nós estamos numa linha segura, entre aspas, conversando nós dois, fazendo a gravação no meu programa, mas com certeza absoluta alguém está gravando, né? Alguém está monitorando o que a gente está fazendo, né? Certamente. Por palavras, por tudo. Uhum. Sim. Palavras, expressões imagens, faciais, tudo. Localização. Você já viu aquela história? Você não sabe, você está andando num shopping, daqui a pouco vem um torpedo, pim, compre na loja tal. E, opa, o que aconteceu? Como é que sabe? Ele sabe onde tu está. O celular que você está usando, qualquer dispositivo móvel, tá? Diz onde você está. Diz onde você está. E existem sistemas que monitoram. Isso, apesar de dizer que não estão monitorando, né, Ana? Sim. O que eu teria para te dizer é o seguinte, Orlandini, siga o dinheiro, né? Estamos vendo produtos rentáveis, digamos. Se tu tem uma casa e tu tem que botar chave em cima, chave embaixo, grade para entrar, câmera, tudo, tu demora mais para entrar em casa e tu gasta mais. Então, quanto mais controles, menos dinheiro. Certo? Exatamente. Então, assim, como humanidade, eu vejo que a gente está assim, purgando muitas coisas que estavam adoecidas dentro de nós, né? E está purgando e de uma forma que a gente vai ter que resolver isso, né? Se for para mais controles,
certamente vai ter mais escassez, mais escassez, mais escassez, como é o que a gente tem visto. Se for para as pessoas serem complementadas, por exemplo, a gente estava falando do lado luz das pessoas. Todas as pessoas têm lado sombra, pontos cegos, que elas não enxergam. Então, se a gente complementa esses pontos cegos e ela consegue ter decisão das situações que se apresentam, a coisa flui e não precisa de controle, né? Então, será que a gente tem que desconfiar de todas as pessoas? Será que as pessoas não fazem bem o seu trabalho? O que está faltando nesse diálogo, né? Então, esses dias eu propus que os negócios, eu digo que os negócios, a maior parte, eles não se sustentam. As pessoas trabalham, às vezes, muito no amor, né? E parece que tem uma estrutura assim, que não permite que esses novos negócios aflorem. Então, é esse convite para o valor do preço final, de como que as coisas devem acontecer, se a gente quer mais controles ou se a gente confia no ser humano, né? A gente está indo para mais controles e mais desconfiança. Quanto mais desconfiança, mais tu vai gastar em grade, em segurança, etc. Então, isso também acaba com o dinheiro, né? Tem que gastar muito mais. Segurança e privacidade, eu acho que é algo fundamental. São coisas diferentes, mas é algo fundamental. Que, de fato, por as pessoas não entenderem como funcionam os algoritmos, como é o processo de construção de um aplicativo e o que pode ser feito por ele, o olhar através de painéis de controle, a gente está numa situação de muita fragilidade. Então, é isso. Eu acho que está chegando para todos agora a falta de segurança e privacidade, e é uma questão de decisão das pessoas, né? O que isso importa? Tu sabe, né? Eu diria que importa muito, porque hoje existe a seguinte ideia, né? Que as tuas ideias não valem muito, que o que vale é o investidor chegar com dinheiro para botar a tua ideia de pé. Não é assim. O investidor precisa que a ideia depois se construa, que ela seja adaptada, que ela seja moldada, né? Então, por que o meu trabalho é para o investidor? É porque precisa dessa parceria ganha-ganha. Se não tiver a parceria ganha-ganha dos dois lados, não vai acontecer. Aí nós vamos estar num mundo meio maquiado, né? Essa era da informação que a gente entrou, sem nenhum controle mais rígido desde o início, sem controle dos processos, sem uma ética estabelecida, tá? Vamos lá. Agora se fala muito nessa CPI das fake news, está lá o STF fazendo restrições, mandando prender, tirar sites do ar, caçar até sites fora do Brasil. Eu não sei, eu acho que o STF no Brasil conseguiu ser mais poderoso do que o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, né? A Suprema Corte norte-americana, né? Aliás, não nem seria a Suprema Corte americana, seria o Tribunal da ONU, AIA, não sei que pudesse ter uma influência internacional, uma decisão, mas aqui no Brasil a gente conseguiu fazer isso. O que está acontecendo? Se faltou uma organização da ética nesses processos todos que transitam pela rede de uma maneira que a gente não controla. É como eu disse, o que nós estamos fazendo aqui numa linha privada está sendo gravado, está sendo monitorado. Como vai ser usado, se bem para o mal, a gente não sabe. Mas imagina se é a tua conversa particular, se é a sua transação bancária, se é a tua transação de negócio, se é a informação sigilosa de um contrato, tá, entre duas empresas, se é informações governamentais que devem ter seu sigilo, devem ter sua segurança, a gente não sabe.
E isso não foi criado lá no Marco Zero. E daí o pessoal fala em liberdade na rede e deu no que deu. O que a gente está sofrendo aí, que a invasão de privacidade é tanta que não existe respeito a quase nada. E o anonimato, que era isso que eu queria chegar, e o anonimato é livre. Porque o cara que tem endereço, esse está sendo preso, está tendo cerceado a sua opinião, ele não pode dizer, mas o cara que faz no anonimato, que entra em sites internacionais, aí, em lugares fora do Brasil, e cria seus domínios e até contas frias nas redes sociais, esse cara nunca vão pegar ele. Estou certo? Mais ou menos, porque assim, ó, tu tem o individual e o coletivo, né? Se tu consegue, tu tem o disparo da manada por cima de certas pessoas, que é diferente da fake news, é muito mais poderoso isso, aniquilar as reputações hoje em dia, né? Faz toda uma manada disparar por cima de uma pessoa. Se tu muda o método, né? Isto é, tu joga a luz sobre os indivíduos e observa eles no coletivo, acaba isso. Só que assim, tem que saber se tu quer isso no tete-a-tete, conhecendo as pessoas, ou se tu quiser usar os controles. Controles, digamos, dos aplicativos, que não se sabe quem está atrás, né? Então, esse tipo de coisa, ou a gente confia nas pessoas, ou a gente desconfia, mas a gente dá um controle enorme para quem manipula os aplicativos. É uma decisão como sociedade, né? Que aí é o chip sobre a pele. Ou seja, e tu não sabe, anônimo, quem é lá. Será que é anônimo? Para mim não é anônimo. Eu consigo enxergar bem quem é quem no coletivo. E te diria o seguinte, não é a maior parte que faz maldade. De cada 100, tu tem 5 pessoas que manipulam, apenas 5, e tu tem que identificar essas pessoas. E elas identificadas, o ser humano, eu não vejo que ele seja dado só às guerras. Não, elas são atiçadas, né? Alguém bota a lenha na fogueira. Alguém está ganhando ali na história alguma coisa, né? Então, é uma opção agora, como coletivo, o que vai acontecer. Mas chegou para todo mundo. Mas não são situações novas. Isso sempre aconteceu, a manipulação social, só que agora ela foi amplificada pela TI. Só isso. Né? E amplificada ficou nessa situação. Ana Luísa Guerra Serres, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Vamos voltar a conversar e não esperar tanto tempo para conversar, né? Agora que a gente não precisa... Eu não preciso ir no teu escritório, tu não precisa ir no meu escritório, a gente invade usando essas ferramentas, né, de comunicação, então é muito legal. Obrigado pela tua participação aqui no programa ricardolandini.net. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você assiste o programa ricardolandini.net nos canais 20 e 520 da NetRS, também no 26 e 526 em algumas cidades, e nas nossas redes sociais, no YouTube e Facebook. Até um próximo programa.